A história dos Nefilins é uma das passagens mais intrigantes e misteriosas da Bíblia, e seu relato se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6. É uma narrativa que tem fascinado estudiosos, teólogos e leitores por milênios, devido à sua natureza enigmática e às implicações profundas que carrega sobre a relação entre o divino e o humano. Para entendermos plenamente quem eram os Nefilins e o que realmente aconteceu, precisamos mergulhar profundamente nas Escrituras e buscar compreender o contexto em que essa história se desenrola, sempre respeitando os limites daquilo que está revelado na Palavra de Deus, sem adições ou especulações. No início do capítulo 6 de Gênesis, lemos que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nascerão-lhes filhas. Diz o texto que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, então, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A expressão filhos de Deus tem gerado intensos debates ao longo dos séculos. Muitos estudiosos entendem que eles eram seres celestiais, anjos que abandonaram seu lugar designado por Deus. Essa interpretação é reforçada pela menção a esses eventos em outras partes das Escrituras, como na carta de Judas, versículo 6, onde é dito que certos anjos não guardaram sua posição original, mas abandonaram sua habitação própria e estão agora reservados em cadeias eternas para o julgamento do grande dia. O resultado dessas uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens foi o surgimento dos Nefilis, descritos como gigantes, homens de grande renome e força. A palavra Nefilim vem do hebraico e é frequentemente traduzida como gigantes, mas seu significado exato é objeto de debate. Alguns sugerem que a raiz da palavra está ligada a caídos ou aqueles que caíram. Estes Nefilins teriam sido uma raça poderosa e corrompida, cuja presença e influência na terra agravaram a depravação humana de maneira significativa. Como está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que todo o intento dos pensamentos de seu coração era continuamente mau. A terra não apenas estava cheia de violência, mas também havia sido corrompida por essa estranha mistura entre o divino e o humano, que era contra a ordem estabelecida pelo Criador. Em meio a esse cenário de decadência moral e espiritual, Deus decidiu que não contenderia para sempre com o homem, pois este é carne, e fixou o limite de seus dias em 120 anos. Essa decisão reflete tanto a justiça quanto a misericórdia divina, pois Deus estava concedendo um período de graça antes de trazer o juízo sobre a terra. Nesse contexto sombrio, aparece a figura de Noé, um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos, que andava com Deus. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, como lemos em Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Foi ele quem recebeu a missão divina de construir a arca, um grande barco que serviria para preservar a vida durante o dilúvio que viria sobre o mundo como julgamento pela corrupção e violência que haviam se espalhado. A construção da arca foi um ato de obediência e fé, pois Noé acreditou nas palavras de Deus mesmo quando tudo ao seu redor parecia indicar o contrário. O dilúvio foi o meio pelo qual Deus limpou a terra da corrupção que havia se instalado. Como está escrito em Gênesis, capítulo 7, as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, destruindo toda a carne em que havia fôlego de vida. Somente Noé, sua família e os animais que estavam com ele na arca foram salvos. Mas o que aconteceu com os Nefilins? Teriam eles sido destruídos no dilúvio? A Bíblia não fornece uma resposta direta a esta pergunta, embora indique que, após esse evento, a corrupção e o pecado continuaram a existir, uma vez que o coração humano ainda era inclinado ao mal. Alguns estudiosos apontam para outra menção aos Nefilis na Bíblia, no livro de Números, capítulo 13, quando os espias enviados por Moisés para observar a terra de Canaã relatam ter visto lá os descendentes de Anak, que eles descrevem como gigantes. Essa referência tem levado alguns a questionarem se os Nefilis teriam, de alguma forma, sobrevivido ao dilúvio ou se essa descrição se refere a um outro grupo de pessoas de grande estatura. É importante lembrar que muitas vezes as Escrituras usam linguagem figurada para descrever eventos e pessoas, e isso deve ser considerado ao interpretarmos passagens como essa. Independentemente de sua origem ou destino, o relato dos Nefilis nos traz lições importantes sobre a santidade de Deus, a seriedade do pecado e a necessidade de confiarmos em sua justiça e misericórdia. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículos 4 a 9, lembra-nos que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os a abismos de trevas, reservados para o juízo. Ele também não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregoeiro da justiça, juntamente com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio.
Essas palavras nos mostram que Deus sempre age de acordo com sua justiça, mas também oferece um caminho de salvação para aqueles que o buscam. Se você chegou até aqui, antes de continuarmos, tire um momento para curtir, comentar e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam conhecer mais das verdades da Palavra de Deus. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens edificantes como esta. Voltando à história, devemos lembrar que o relato dos Nefilins aponta para a necessidade de vivermos em obediência e aliança com Deus, rejeitando tudo que é contrário à sua vontade. A corrupção que levou ao dilúvio foi resultado da escolha humana de se afastar do Criador e buscar caminhos próprios e ilícitos. Embora os detalhes sobre os Nefilins sejam limitados e misteriosos, é claro que sua existência foi um reflexo da rebelião e da desordem que o pecado trouxe ao mundo. A Bíblia nos ensina que Deus é soberano e que suas promessas e planos não podem ser frustrados. Por meio de Noé, ele preservou a humanidade e deu início a uma nova história, apontando para o plano maior de redenção que seria cumprido em Jesus Cristo. Como está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem central da Bíblia e o propósito final de todas as histórias ali registradas. Hoje, somos chamados a viver com a mesma fé e obediência de Noé, confiando em Deus mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Somos lembrados de que, assim como ele trouxe juízo no tempo de Noé, haverá um dia em que todos serão chamados a prestar contas diante do trono de Deus. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, haverá um julgamento final em que os livros serão abertos, e cada um será julgado segundo suas obras. Enquanto refletimos sobre a história dos Nefilins e o que realmente aconteceu, somos convidados a examinar nossos próprios corações e perguntar: estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus ou estamos nos deixando corromper pelas influências deste mundo? Estamos buscando o caminho da salvação, que é oferecido por meio de Jesus Cristo, ou estamos seguindo nossas próprias vontades? Que essa reflexão nos conduza a uma vida de fé, obediência e comunhão com Deus. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada pela Palavra de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Que possamos continuar crescendo juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos.